Agora é oficial, começou o mercado da bola pro Vasco da Gama de 2026 e o Vasco tem interesse na contratação do lateral esquerdo do River Plate argentino Marcos Acuña. Acuña que inclusive já ganhou Copa do Mundo com a seleção da Argentina em 2022. Você, torcedor vascaíno, conhece o jogador? Aprovaria no Vascão em 2026? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E após a derrota vergonhosa do Vasco da Gama no dia de ontem por 5-0 contra o Atlético Mineiro, o treinador Fernando Diniz está na corda bamba com a diretoria vascaína. Isso porque o treinador precisa vencer a Copa do Brasil para permanecer no Vasco em 2026. Você, torcedor vascaíno, é a favor do Fernando Diniz ser o treinador do Vasco em 2026 ou não? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E mesmo estando machucado, o volante Jair comentou com o torcedor vascaíno sobre a semifinal da Copa do Brasil na quinta-feira e a sua importância. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar porque ajuda demais. Estamos perto de chegar à marca de 25.680 inscritos. Falta menos de 5 pessoas, então dá aquela moral, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o lateral esquerdo Marcos Acuña. Acuña que, inclusive, foi campeão da Copa do Mundo com a seleção da Argentina em 2022. Então vamos lá, pessoal. Segundo informações do jornalista Rodri Rossetti, né, um jornalista argentino, ele trouxe a informação que é o seguinte: de acordo com o Rodri Rossetti, o Vasco da Gama monitora Marcos Acuña, lateral esquerdo de 34 anos do River Plate. Aprova o nome torcedor? O News Colina colocou isso nas redes sociais. E aí eu fui procurar mais um pouco, né, sobre essa situação e achei essa matéria aqui falando sobre Marcos Acuña e o interesse do Vasco da Gama no jogador para 2026. Vamos lá, Marcos Acuña entra na mira do Vasco para a temporada de 2026. Campeão do mundo em 2022, entra na mira do Gigante da Colina para a próxima temporada. Tá aqui, o campeão do mundo pela Argentina entra na mira do Cruz Maltino. Após terminar o Brasileirão de forma melancólica, sendo goleado por 5-0 pelo Atlético Mineiro, o Vasco da Gama começou a fazer suas movimentações no mercado da bola. Entre os interesses do Gigante da Colina está o lateral esquerdo Marcos Acuña, campeão da Copa do Mundo pela Argentina em 2022, o que tem sido vinculado na imprensa dos argentinos. Lembrando, a informação é da imprensa argentina, não da imprensa brasileira. É que o clube carioca está acompanhando a situação do zagueiro de 34 anos de idade, principalmente levando em consideração a fase que hoje o River Plate vive na temporada, onde eles não garantiram nem mesmo a vaga para a próxima edição da Copa Libertadores. Então o River Plate ele vai disputar a mesma Sul-Americana que o Vasco. O Vasco ainda tem chance de disputar a Libertadores vencendo a Copa do Brasil. É muito difícil? É muito difícil, mas dá para acreditar, e o único clube que tem chance ali, né, de disputar a Libertadores é o Vasco, Cruzeiro, Fluminense e também, né, o Corinthians vencendo a Copa do Brasil. Então dá pra gente acreditar. Enfim, o River Plate não garantiu nem a vaga na Libertadores do ano que vem, para vocês terem noção. E isso pesa bastante. Contando com passagens pelo futebol europeu, o hermano tem uma bagagem que pode ser extremamente importante para as ambições da equipe em 2026, tendo como principal objetivo conquistar uma taça internacional. O Vasco quer conquistar ou a Sul-Americana ou a Libertadores. Eu já falei isso aqui para vocês, que o planejamento da diretoria vascaína para o ano que vem é, se caso o Vasco disputar a Libertadores, entrar para vencer. Se o Vasco disputar a Sul-Americana, entrar para vencer também, tá? Tendo como principal objetivo conquistar uma taça internacional, o Cruz Maltino está garantido ao menos na Copa Sul-Americana, tá? Então, informação muito importante pra gente saber sobre o lateral esquerdo Marcos Acuña. Provavelmente você já viu o rosto dele aí, é um jogador da seleção da Argentina, campeão do mundo, né, que não é pra qualquer um ser campeão do mundo, e o Marcos Acuña tem isso no seu currículo,
né? Então, cara, o que você acha aí sobre o lateral esquerdo argentino Marcos Acuña, que hoje joga no River Plate? Ah, João, não conheço o jogador. Então vamos lá, se você não conhece, tá aqui, ó, Marcos Acuña, jogador que venceu a Copa do Mundo, já venceu também a Copa América com a seleção da Argentina, vencedor da Liga Europa, já venceu também a Taça de Portugal, já venceu 2 vezes a Taça da Liga de Portugal. Então é um jogador, cara, que tem muito currículo, muita passagem em clubes gigantes do futebol europeu. E eu vou mostrar pra você. É um lateral de 34 anos, aí você vai falar assim, pô, João, mas ele tem 34 anos. Mas aí, cara, eu prefiro ficar com um lateral de 34 anos que tem uma experiência absurda e que a gente sabe que tem muita qualidade do que com o Lucas Piton, que é uma avenida lá na lateral esquerda. E agora, após essa lesão que ele teve, a gente não sabe nem como que ele vai voltar mais, né? Então, cara, eu prefiro contratar o Acuña, que é um lateral experiente, joga no River Plate, campeão da Copa do Mundo, tem passagens por clubes europeus. Eu prefiro contratar o Marcos Acuña, obviamente dependendo do salário do jogador. É um jogador de 1,72 de altura, e aí você lembra também do Medel. Lembra quando o Medel chegou no Vasco? Ah, é um jogador velho, que não sei o que, o Medel arrumou a zaga do Vasco da Gama. Mesmo sendo pequenininho, ele era o melhor zagueiro do Vasco na época. Vocês lembram disso, né? Mas ele acabou fazendo besteira lá com o moleque da base, enfim, acabou sendo demitido do Vasco. Lateral esquerdo, jogador que nasceu na cidade de Zapala, na Argentina, tem contrato com o River Plate até o dia 31/12 de 2027, então ainda tem bastante tempo de contrato, né? 2 anos quase, um pouquinho mais de 2 anos, o Acuña tem contrato com o River, então é importante isso. O Vasco vai ter que fazer uma proposta pelo jogador para realmente, se quiser trazer o Acuña, precisa comprar ele pelo valor de mercado ou quanto o River Plate pedir, tá? É um jogador, pessoal, que joga na lateral esquerda, joga como ponta esquerda, joga também como meia esquerda. A principal função dele ali é jogar pelas pontas, né? Jogar pelo lado esquerdo do campo. É um jogador que tem passagens pelo Racing, pelo Ferro da Argentina, pelo Sporting de Portugal, onde ele foi campeão. Ele também tem passagem pelo Sevilha da Espanha e também, que é onde ele joga hoje, no River Plate, que inclusive o River na época pagou 1 milhão de euros pelo jogador em 2024. Tá? O Acuña tem um aninho e pouco ali no River, tem muito pouco tempo. Então, cara, é um jogador que já ganhou tudo, né? Já ganhou Copa do Mundo, já ganhou um monte de taça. Nessa temporada atual ele jogou 41 jogos, ele fez 1 gol, deu 3 assistências, 13 cartões amarelos, 3.419 minutos jogados. Então é um jogador que vem jogando o tempo inteiro, jogou Mundial de Clubes com River Plate e vem jogando aí ultimamente também as últimas partidas, jogou Libertadores. A última partida que o Acuña entrou em campo, pessoal, foi no dia 9/11 de 2025 contra o Boca Juniors no dia 9, tá? Então, acho que foi isso na verdade, né? Ou não? Isso. Essa foi a última partida, eu acho, que o Acuña jogou com a camisa do River, que foi contra o Boca, onde o River Plate perdeu, inclusive, né, pro Boca. Então, importante, ele jogou 90 minutos. É um jogador que veio jogando aqui, ó, você vê aqui em 2025. Jogou contra o Palmeiras os 2 jogos, jogou contra o Libertad, contra o Barcelona. Enfim, né, importante a gente saber sobre isso, sobre esse lateral esquerdo chamado Marcos Acuña. Quero saber a sua opinião em relação a isso, sobre esse jogador. Contrataria, não contrataria? Aqui, ó, época de 2021-22, que foi aonde ele ganhou a Copa do Mundo, né, com a seleção da Argentina. Acho que foi aqui, se eu não me engano, né? 21 e 22, ou 22 e 23. Foi por alguma dessas duas épocas aqui, ó. Já jogou, inclusive, Champions League, Liga da Europa, Copa do Rei, La Liga. Então, cara, é um jogador que já jogou em muitos lugares, né? Jogou em quase todas as ligas do mundo. Faltou uma Premier League ali pra ele. É um jogador que tem passagem e eu aceitaria no Vasco por mais da idade, tá? Por mais da idade eu aceitaria no Vasco da Gama. Pra mim ainda é melhor do que o Lucas Piton. Beleza? Quero saber a sua opinião aí, torcedor vascaíno. Bom, pessoal, falando sobre Fernando Diniz, né? Fernando Diniz tá na corda bamba com a diretoria vascaína, com o torcedor vascaíno. E segundo informações do VDG Cash, é o seguinte: Fernando Diniz não deve ficar se o Vasco perder a Copa do Brasil. É isso mesmo que você ouviu. Se o Vasco perder a Copa do Brasil, o Fernando Diniz não deve ficar no Vasco da Gama. Apuramos que há uma pressão interna enorme para o Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, demitir o técnico do Vasco, Fernando Diniz. O profissional só segue no clube até o momento por conta do Pedrinho, né, que gosta do trabalho do Diniz, é amigo, é parceiro, o Diniz elogia o Pedrinho elogia o Fernando Diniz, enfim.
Era sempre um sonho do Pedrinho ter o Diniz como treinador do Vasco nesses últimos tempos, né? E aí ele conseguiu. Que continua segurando o treinador no comando. Diante disso, a Copa do Brasil, que é quinta-feira, o jogo da ida da Copa do Brasil contra o Fluminense, será o divisor de águas disso tudo. Caso o Vasco da Gama não seja campeão da Copa do Brasil, a tendência é que o Fernando Diniz não continue no Vasco da Gama, tá? E a pressão será maior pela demissão, obviamente, porque fez um trabalho patético no Vasco nessa última temporada, né? O Fernando Diniz tem mais derrotas do que vitória e empate no comando técnico do Vasco. Isso pra mim é inadmissível, tá? Por mais que tem jogos que o Vasco goleou 6, 5, mas o que adianta você golear em um jogo e perder 2 seguidos, 3 seguidos? O Vasco conseguiu perder 6 jogos seguidos, gente. Isso não é normal. Não é normal. Desses últimos 7 jogos, se eu não me engano, do Vasco, o Vasco perdeu 6 e venceu 1. Pô, gente, pelo amor de Deus, se você acha isso normal, você é louco, né? Acho que foi 7 jogos ou 8, enfim, o Vasco ganhou 1 somente. O Vasco perdeu todos e ganhou somente 1. O Vasco ele só não foi rebaixado para a Série B porque Deus quis que o Vasco ficasse na Série A, né? Matematicamente o Vasco teve uma chancezinha ali, né, de ser rebaixado, mas é por conta de alguns resultados, porque times que foram rebaixados são piores do que o Vasco. O Vasco teve essa sorte aí. Mas, cara, que situação, né? Não precisava disso em nenhum momento, né? Não precisava disso em nenhum momento. E aí, o Fernando Diniz, ele tá nessa corda bamba. Se ele não for campeão com o Vasco na Copa do Brasil, ele não permanece no Vasco da Gama em 2026. Se ele for campeão, a torcida meio que vai passar a mão na cabeça, vai falar assim, pô, beleza, foi campeão, agora pode embalar. E aí a gente pode dar um crédito maior pro Fernando Diniz. Mas se não vencer, gente, aí realmente a situação fica mais complicada ainda e o Diniz não deve permanecer no Vasco da Gama, tá bom? O que você acha sobre isso em relação ao Fernando Diniz? Eu acho que é mais ou menos isso. Se não vencer a Copa do Brasil, não tem que permanecer mesmo. Se vencer, a gente tem que pensar um pouquinho mais. Pô, venceu a Copa do Brasil, pode embalar mais o time, chegando reforços agora no início do ano. Enfim, né? Vamos ver. O bom é que o Campeonato Brasileiro ele começa em janeiro, né? No final de janeiro já começa o Brasileirão. E a gente vai ver como é que esse time do Vasco vai jogar. E aí, o Thiago Leifert, pessoal, ele falou sobre a situação do Fernando Diniz, tá? Thiago Leifert que é um narrador, já foi apresentador, enfim. O Thiago Leifert falou sobre essa situação do Fernando Diniz e eu vou dar o play aqui no vídeo pra vocês escutarem junto comigo o que ele falou sobre o Diniz. Se eu chegasse pra vocês e falasse assim, chat, o que é? Na verdade eu não vou conseguir colocar, tá, gente, o vídeo porque tá com música, tá? Peço perdão a você, mas o Thiago Leifert ele basicamente falou o seguinte: exato, o Diniz teve no máximo um hiato positivo de 7 jogos. Fora isso, não há boa fase consistente. Não há algo verdadeiramente produtivo vindo do seu trabalho. E agora eu jogo a bola pra você. Torcedor, Diniz deve ser demitido ou deve permanecer também para 2026? A pergunta é essa que fica pro torcedor vascaíno. Infelizmente eu não vou conseguir mostrar o vídeo pra vocês porque tá com música. Peço perdão, né? Mas é isso. O que você acha em relação a Fernando Diniz? Permanece ou não, tá? No comando técnico do Vasco pro ano que vem. Bom, o Jair, pessoal, que infelizmente se machucou, jogou uma partidaça no jogo da ida da semifinal da Copa do Brasil, né? Infelizmente se machucou novamente, tá machucado, só volta no meio do ano que vem, eu acho. O Jair, pessoal, ele falou com o torcedor vascaíno, né? Mesmo ele estando machucado, ele colocou o seguinte: início da semana mais importante do ano, e eu sigo acreditando até o fim. É hora de virar a página, focar no presente e colocar toda a energia naquilo que ainda podemos conquistar. Né? E aí tá aqui o Ariana Cruz Maltina, o único jogador do elenco que apareceu para dar satisfação à torcida. Mesmo depois de um drama de praticamente 2 lesões graves seguidas, essencial para estarmos na semifinal, fez um jogão contra o Botafogo. Recado do volante Jair para a torcida vascaína. Então tá aí, recado do volante Jair, que infelizmente teve essa lesão, outra lesão grave, né? E aí vai voltar somente no meio do ano que vem, mas falou com o torcedor para essa semana, porque essa semana é decisiva. Quinta tem semifinal e também domingo. Então, pessoal, é isso. Deixa seu like aí, se inscreve no canal que é muito importante, ajuda demais aqui no nosso conteúdo, essa moral de todos vocês, beleza? Clica também no botão de hypar porque ajuda demais. Se inscreve no canal, hype esse vídeo, deixa o like, compartilha e é isso. Tamo junto?
Estamos de volta a 100% aqui no canal, agora eu tô de férias na faculdade, a gente vai voltar nossas lives, os nossos vídeos diários, 6 horas da manhã, de tarde também, de noite. Então beleza, tá? Eu vou montar um planejamento pra vocês aqui, dos nossos vídeos aqui do canal. Lembrando também que eu tô com um canal secundário, eu vou depois divulgar pra vocês certinho, mas tô com um canal secundário também pra trazer todas as informações do mercado da bola pra vocês. Tamo junto, abraço a todos, saudação de vascaínas, fiquem com Deus e é isso. Tamo junto, abraço.